Vamos ler comigo? Joel 2, a partir do versículo 28. Amém? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Esse sonho que eu tenho para contar para vocês foi um sonho grandioso da parte do Senhor. Eu quase nunca tenho sonhos desse tipo, mas esse sonho que tive foi especial. Foi num dia de domingo para segunda, né? Me deitei, fui dormir e o Senhor me deu esse sonho. Nesse sonho eu estava numa igreja não muito grande, mas ela era relativamente pequena, e estava um cantor famoso louvando, exaltando o nome do Senhor. E nesse sonho, esse cantor estava louvando, exaltando o nome do Senhor, e ele foi em direção a uma mulher. E essa mulher estava ajoelhada, de preto. Isso eu me lembro nitidamente. Ela estava de preto. E ela estava ajoelhada, tipo cabisbaixa. Parecia que estava chorando. E esse cantor, adorador ao Senhor, tocou nessa mulher, nos ombros dessa mulher. Era como se ele estivesse consolando ela. Era como se naquela hora aquele cantor, aquele pregador estivesse na autoridade do Espírito Santo de Deus. Era como se ele estivesse consolando aquela pessoa. Era como se ele estivesse consolando aquela mulher. E eu vendo tudo aquilo e olhando para aquela pessoa, o que ele estava fazendo. E uma hora ele pega e olha para mim. Ele começou a olhar para mim nitidamente, nos meus olhos. E eu desviando o olhar, eu olhando para o lado, fechando os olhos, desviando o olhar. Mas ele continuava olhando para mim. E eu olhando para ele, desviando muitas vezes o olhar. Até que eu fechei os olhos e eu não sei como, eu acho que eu abri os olhos e vi ele vindo em minha direção. Senti vindo em minha direção e tocando essas partes aqui dos meus braços e me levantando. E quando ele me levantava, eu falava uma língua que eu nunca tinha falado antes. Uma língua diferente da que eu falo comumente no Espírito Santo. Era uma língua cantada, linda, maravilhosa. E sentia eu e ouvia que outros estavam cantando comigo. Parecia que eram anjos cantando comigo à minha volta. E era lindo, foi maravilhoso, e eu estava com os olhos fechados. E era maravilhoso ouvir aquele som. E aquele cantor, naquele momento, aquela pessoa começava a falar, e falou assim, ele falou assim para mim: fale o que o Senhor te mandou. E eu era tipo que tomado em profecia. Os irmãos que são tomados em profecia vão entender. Ele me pegou e me virou para a nave da igreja, para onde as pessoas comumente sentam, né? Como se eu tivesse me levantado como uma voz profética no meio daquela igreja. E aí, de todas as palavras, as quais eu ouvi, e as que eu entendi era: Jesus está voltando e que era para a igreja se preparar.
esse sonho, depois de um certo tempo eu falando em línguas tomadas em profecia, as pessoas olhavam para mim como se não estivessem sabendo como eu estava falando, como se nada estivesse acontecendo. A igreja brasileira está dormindo. A igreja está dormindo em um sono profundo. E hoje eu venho aqui falar, irmãos, acordem. Está chegando os tempos finais. Coisas maravilhosas estão acontecendo e Deus está agindo na terra de uma maneira que Ele nunca agiu antes. É o cumprimento de todas as profecias que nós estávamos esperando. Era o cumprimento de tudo. Quanto tempo pregamos a volta de Cristo Jesus e agora está acontecendo. Sinais, maravilhas. Pode pegar e ver quantas pessoas estão tendo revelações em sonhos, visões, coisas maravilhosas sobre a volta de Cristo. E isso foi o que eu tive. Eu contei esse sonho em uma igreja e o pastor logo em seguida pegou e falou assim, que na sua pregação, né, ele pegou e falou assim, que aquela mulher que estava chorando, ele interpretou e falou que aquela mulher que estava chorando era a igreja. E aquela pessoa que estava consolando era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está consolando a igreja. O Espírito Santo está consolando a sua noiva. Meus irmãos, vamos permanecer firmes em Cristo. Vamos permanecer firmes em Cristo. Você que está na igreja, não saia. Você que está na igreja, não saia de modo algum. Não deixe o aprisco, não deixe aonde Deus te colocou. Porque grandes coisas Ele vai fazer aonde Ele te colocou. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, continuem perseverando na fé. Continuem perseverando no amor, na graça, na misericórdia do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, era isso que eu tinha para contar. Era este sonho que eu tinha para contar. O sonho que eu tive, a qual é direcionado à volta de Cristo. E que é para a igreja se preparar. Que é para a igreja ficar pronta. Então, nesses últimos dias, vamos orar mais, buscar mais, jejuar mais, ir mais além na presença de Deus. Vamos estar em oração constantes pela nação brasileira e pelas demais nações, pelos cristãos que estão nas demais nações, pelos missionários. Vamos orar, jejuar, nos consagrar e fazer aquilo que Cristo nos mandou fazer. Sejamos a igreja de Cristo realmente preparada, adornada. Entremos em posição de batalha. Entremos em posição para que Cristo venha nos buscar. Vamos entrar em posição. Amém?